Obrigado à contribuição. E eu fiquei com algumas impressões, professora Ana Paula, professora Luciana, quando falou-se em obsolescência do conhecimento, né? Ai, meu Deus, eu que estou mais ficando velhinho. Então, as pessoas não ficam mais velhas, ficam obsoletas, né? Quer dizer, e o que é pior, o que funciona está obsoleto, porque pode ser feito de maneira melhor. Então, a gente pensa que já conseguiu o canudo de papel e que resolveu todos os problemas. Não é isso, não. As pessoas não têm tempo de ficar velhas, mas podem ficar obsoletas rapidamente. Quando se falou também na questão de analfabetismo e da dificuldade do apagão de mão de obra no Brasil, eu fiquei pensando, quer dizer, começo do século XX, 80% de analfabetos. Isso me fez lembrar o Mário Quintana. O Mário Quintana diz assim, o pior analfabeto, né, não é aquele que não sabe ler. O pior analfabeto é aquele que, sabendo ler, não lê. E nós, administradores, pensamos refletir sobre isso, nos livros de administração, mas também nos livros de literatura, no cinema, no teatro, na aprendizagem cultural, e extrair da cultura experiências, exemplos e modelos para a gestão e para o nosso comportamento como administradores. Se falou no comprometimento do objetivo das pessoas, e quanto é importante, né? Felizmente não há organização sem pessoas. E as duas expositoras nos trouxeram isso de forma muito clara. Se a gente retirar as pessoas da empresa, tem consultor aí dizendo isso. Qualquer semelhança com o Hammer será mera coincidência, né? Em engenharias, eles ficam, aperta o cinto, e aperta tanto o cinto, tira as melhores pessoas, e nos trouxeram exemplos disso, que acaba sendo a visita da saúde. Aí, sabe que os médicos têm isso, né? Aquele paciente que está no CTI melhora, a família fica toda animada que o paciente melhorou e ele morre no dia seguinte. Nas empresas tem isso também, a visita da saúde. O que é a visita da saúde? Aperta o cinto, manda as pessoas embora e normalmente saem os melhores. E aí, quando a gente, depois a empresa fala, mas foi a fracasso, a gente tinha tido uma melhoria, não há organização sem pessoas. A gente está recrutando mal, a gente está selecionando mal, está treinando mal, está capacitando mal, estamos desrespeitando as pessoas, né? Diferentes vínculos de trabalho, isso são conceitos que foram trazidos aqui pelas duas expositoras, muito importantes. Não é mais só uma forma de vínculo, mas a gente sabe também, quando a gente olha no cenário do mundo das organizações em geral e dos países do mundo, os dois países que são mais avançados hoje, em termos de desenvolvimento de PIB, que é a China e os Estados Unidos, são os dois países que mais desrespeitam a legislação de trabalho. No caso da China, pouca legislação trabalhista tem, pouca legislação previdenciária tem, e nos Estados Unidos também. Quer dizer, este cenário, vamos nos defrontar com ele, na imposição de respeito às regras e ao tratamento das pessoas enquanto pessoas, da dignificação, da valorização, da profissionalização, mas os países ponta hoje no mundo moderno são aqueles que mais, aspas, flexibilizam as regras de tratamento em relação a direitos do trabalho, as conquistas históricas do trabalhador, as jornadas de trabalho, enfim, a falta de dignificação das pessoas. Puxa, as pessoas não valem pelo que sabem. Eu aprendi aqui bem isso hoje. As pessoas valem pelo que fazem com o que sabem. Isso me lembrou, professora, o Mobral, que era importante, teve uma contribuição enorme em avançar nesse processo de alfabetização do Brasil. Dizia lá o slogan do Mobral, quem sabe mais faz mais. Mas nas organizações, não é quem sabe mais faz mais. Nas organizações é quem efetivamente faz mais. Nos processos de avaliação de desempenho, é isso mesmo, o efeito de halo. Ah, ele é muito preparado, ele sabe falar inglês, ele sabe muitas técnicas, mas ele aplica isso na empresa? Ou isso vale só para fora? Qual é o resultado concreto? Qual é a contribuição que aquele companheiro, aquele colega, aquele profissional não faz? Não tem pergunta ainda, eu vou falando, hein? Né? O que ficou para mim das duas exposições também, é importante a gente fazer uma diferença. Nós, profissionais de administração, gente, às vezes, porque sabemos muita teoria da administração,
Achamos que somos melhores gerentes do que aquele gerente de linha que nunca leu uma linha sobre administração. É importante que a gente tenha humildade para entender que as pessoas não valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Muito bem, às vezes o executivo pode ser conceitos muito inadequados, mas intelectualmente não ser tão bom, mas comportamentalmente ser aquela liderança que, como foi dito aqui, traz a contribuição, traz a participação, traz a motivação, respeita as pessoas, e a gente, da análise desse executivo, que comportamentalmente é bom, é que a gente deve extrair as aprendizagens e a formulação das nossas reflexões teóricas. Será que eu gostaria de ter para minha filha o chefe que eu sou na empresa em que eu trabalho? A gente se fala sempre na posição dos outros, mas a gente nunca se coloca, né? Muitos aqui são chefes, já estão exercendo cargos de supervisão, já estão exercendo pequenos cargos de chefia. Será que você gostaria de ter para sua filha o chefe que você é na sua empresa? Resultado, resultado, é isso mesmo? Como é que eu respeito as pessoas e busco resultados dela? E porque eu entendo que há objetivos da organização, mas há objetivos também das pessoas. Os objetivos das pessoas não são das organizações. Mas eu preciso, e esse é o grande desafio que a educação corporativa nos ajuda a resolver, como compatibilizar os objetivos da organização, que são uns, com os objetivos das pessoas, que são outros. Se eu faço um realizar-se através do outro, esse é o casamento ideal. Por que o casamento não dá certo? Porque uma das partes acaba, muitos casamentos não dão certo, muitos dão, porque uma das partes quer calar a individualidade do outro, ao invés de preservar a individualidade de cada um, na dupla, na fecundação de um com o outro, se realizará o objetivo de cada um, que é próprio, que é específico, e como foi lembrado aqui, cada pessoa é diferente de outra. As pessoas não são iguais. Nós não estamos... E o administrador, o gestor, e não há administrador que não seja gestor de pessoas. Administrar é obter resultados através de pessoas. Sempre isso. A gente sempre, em qualquer nível, a gente vai obter resultados através de pessoas. E se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir explorar o recurso não contabilizado ainda nos balanços das organizações, que é exatamente os recursos humanos, os valores intangíveis. Nós costumamos fazer prédio, o equipamento, a matéria-prima, tudo isso é contabilizado no balanço. Os montadores são incompetentes nesse trabalho, viu? Precisam contribuir para melhorar os balanços das organizações, que não estão nos balanços sociais. Nos balanços sociais estão a contribuição da empresa para a responsabilidade social. Eu estou falando dos valores de dentro da organização, o intangível, o interno. Isso os balanços não consideram. E por isso as organizações muitas vezes têm a visita da saúde, que é a antevéspera da morte. Fantástico, que chama-se Arthur Koestler, que escreveu sobre Yogi Comissário. Outro livro célebre dele, muitos, foi O Fantasma da Máquina. E ele falava, o administrador é exatamente o que faz a ponte entre o yogi, que é o reflexivo, o pensador, o analista, o formulador, e o comissário, que é aquele realizador que faz a tarefa, que faz as atividades, que bota o trem na linha e vai direto. O administrador é o mais yogi dos comissários e o mais comissário dos yogis. Ele consegue fazer a comunicação, e ela lembrou, e a professora também, que é a conexão entre um com dois, entre o lé com lé, o cré com cré. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser o comissário ou yogi, ou ficar acadêmico dentro da empresa e dança, ou ficar comissário também dentro da empresa e também dança. O gestor é o mais yogi dos comissários e o mais comissário dos yogis. Não tem pergunta? Ah, bom, então tem uma pergunta agora. Então vamos lá, primeira pergunta. Pode falar. Senão eu ia continuar. Tem assunto, né? Bom, minha pergunta vai para a professora Luciana, né?
a senhora falou que quando o profissional, né, ele se forma em administração, quando ele chega no mercado, encontra tudo diferente. O que eu queria saber, né, na sua opinião, o que uma instituição de ensino pode fazer para poder diminuir essa diferença? Ele encontrar nem tudo tão diferente, vamos dizer assim. Desculpa, qual é o seu nome? Lucimeire. Muito boa sua pergunta, né? Bom, aqui temos coordenadores de cursos de administração. O que a universidade pode fazer é aquele trabalho da empresa júnior, é a participação ativa através de trabalho social, através do programa de estágio realmente com acompanhamento pedagógico, acompanhamento prático, para poder adequar essa realidade, né? O que eu vejo? Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de participar da empresa júnior, mas é uma realidade, você faz uma consultoria. Você tem a oportunidade de estar no lugar do gestor financeiro, do gestor de pessoas, do gestor de marketing. Então, é o que? Exatamente massificar essa oportunidade de dar oportunidades. Na minha visão, essa escola, né, a universidade, trabalha a empresa júnior de uma forma mais ativa, com mais projetos, envolvendo mais pessoas. Hoje eu vejo, por exemplo, fui professora na UBM também, né? Então, lá na UBM você tinha uma empresa júnior, logicamente com a sua diretoria, mais de turmas, talvez 12 turmas de administração, você tinha simplesmente, né, 10 representados. Então, é uma empresa júnior, talvez pulverizando a empresa júnior tal, a outra empresa júnior tal. Eu vejo que essa é a oportunidade prática de alinhar um pouco mais a realidade empresarial. E também do nosso papel em empresas é realmente trabalhar o estagiário não só como uma mão de obra barata, mas formando no dia a dia. Aí sim a gente vai conseguir alinhar, dar oportunidade da pessoa certa, o perfil certo, no lugar certo. Então, por parte da faculdade e por parte da empresa. Ok? É você que está, não? Ali, é com ele aqui. Tem mais alguém aí, não? Pergunta? Mais uma? Então fala a pergunta. Boa noite, Luciana e Ana Paula. Eu sou universitário do curso de administração da UGB e tenho uma pergunta. A educação corporativa, ela visa adequar o colaborador, muitas vezes, à cultura organizacional da empresa, fazendo ser um membro integrante, como disse a professora Ana Paula. Então, o colaborador ele toma, assim, cara da empresa. Só que a gente sabe que a empresa sofre por diversas influências externas e que pode causar demissões. Então, o colaborador, tomando essa cara da empresa com a cultura, através, né, da educação corporativa, não diminuiria a empregabilidade desse colaborador quando fosse desligado por influências externas e, assim, a educação corporativa tornando-se somente uma situação egoísta, porque visa adequar o colaborador à empresa e não se preocupa com ele fora dali. Então, a pergunta seria, ela não seria utópica ou ela realmente entraria em função, sendo que ela visa somente, né, praticamente, adequar o funcionário a ela e não ao mercado em si? Bom, Renan, na verdade, quando nós falamos sobre essa adequação do profissional à necessidade da empresa, nós não estamos preparando esse indivíduo, né, com duas amarras para não enxergar mercado. Muito pelo contrário. A educação corporativa ela acontece preparando esse indivíduo não só para dentro da empresa, mas para o mercado também. Uma das funções da educação corporativa é promover essa empregabilidade, essa atratividade desse indivíduo também no mercado. Até porque é muito melhor para a empresa ela ter alguém, né, que esteja favorável a ela pelas capacitações, os conhecimentos que ela adquiriu, e na hora de uma demissão vai diluir ou diminuir a problemática também de causas trabalhistas. Essa empresa fez tanto por mim, me preparou para o mercado, então isso também promove uma diluição. Porque quando ela sai parceira da empresa por um determinado motivo, né, ou mercadológica, ou econômica, aconteceu alguma coisa, ela está tendo que enxugar o seu quadro,
e esse indivíduo percebe que foi capacitado, que foi preparado, ela sai de bem com a empresa. Ela não sai de mal com a empresa. Você quer falar alguma coisa? Só complementando o que a Ana Paula disse, por isso que a universidade corporativa, né, a educação corporativa, não trabalha simplesmente treinamentos técnicos. Você tem também cursos comportamentais, participação em seminários, oportunidades de congressos, cursos de autodesenvolvimento, gestão de tempo, ética, postura profissional. É uma gama, é um leque de oportunidades que a educação corporativa proporciona. Não simplesmente foco técnico, atender a demanda da empresa, mas também de formação do indivíduo, atendendo o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, cursos comportamentais e também técnicos. Ok? Boa noite, meu nome é Leiliane, sou da FASF. Eu queria fazer uma pergunta seguinte: o ramo da administração, ele abrange, me dá um leque, né, de segmentos profissionais. Eu posso atuar em várias áreas. Tem se falado muito nessa área de gestão de pessoas, né, na gestão de RH. Eu queria saber se isso é uma tendência agora de mercado, seguir esse segmento. Bom, não é que seja uma tendência de mercado, é que as empresas agora estão se preocupando com pessoas. Elas já viram que a sua transformação e o seu resultado vem através de pessoas. E se ela não tiver um foco estratégico em gestão de pessoas, ela perde competitividade. Então, não é uma tendência, é uma emergência em lidar com pessoas neste momento. E aí vale também salientar a migração da administração de pessoal, né, que era só focada em folha de pagamento, cálculo trabalhista, para a gestão de pessoas. Eu acho que o grande ganho é esse, né? Hoje você se preocupa não simplesmente de treinar, mas de avaliação de desempenho pós-treinamento, de avaliação contínua. Então, por isso a importância de um profissional de recursos humanos, né? Ou, como a gente costuma dizer, administrador de gente, porque você busca continuamente avaliar o desempenho e buscar oportunidades de melhoria para aquele profissional, para aquele colaborador. Eu sei que deve ter muitas pessoas querendo fazer perguntas. Vamos fazer uma última, porque tem um sorteio. E a burocracia aqui do seminário já começa a me apertar, nos tirando e nos privando da oportunidade de nos beneficiarmos a todos da contribuição das duas professoras. Vamos fazer a última pergunta, então, para o companheiro lá. E vocês têm o e-mail da professora Luciana e da professora Ana Paula. E, por favor, então, dirigiriam as perguntas, que eu tenho certeza elas ficarão muito felizes em responder. Tem lá, ó, de óculos, esse. É a última, desculpe. Eu estou tão constrangido. A burocracia é uma coisa horrível. Hein? Boa noite. Meu nome é Everaldo Portela, sou administrador de empresas. E a professora Luciana comentou que na empresa que ela trabalha, BR Metals, já existe a educação corporativa. A pergunta seria para ambas as palestrantes. Qual a perspectiva da educação corporativa para a região sul-fluminense, a longo, curto e médio prazo? Perspectiva, né? Cada vez mais as parcerias, exatamente para poder qualificar o que se precisa no mercado. Então, eu, por exemplo, preciso desenvolver uma competência gerencial. Vou buscar parceiro. A gente tem o SENAC, você tem várias consultorias. Então, a tendência é parceria com universidades e parceria com associações, tá? Essa é a tendência hoje, principalmente no que tange à capacitação técnica. A gente ainda tem muita defasagem. Além disso, a preparação talvez até a adequação, né, isso para coordenadores também que aqui estão, adequação de ementas dos seus cursos. Né? Uma ementa, ela não pode, um curso ele não pode se fazer de um conhecimento que esteja lá fechado, ele precisa ser modificado, ele precisa ser atualizado. Então, se nós estamos falando tanto sobre educação corporativa, universidade corporativa, trazer esse conhecimento, esse debate, esse fomento para dentro das universidades. Porque se eu mudo a visão do meu aluno, esse aluno sendo inserido numa organização, ele vai atuar como um gestor de mudanças, né, com uma visão diferenciada. Então,
eu acredito que essas discussões emergentes, elas se fazem necessárias no ambiente acadêmico. Eu não vejo muito acontecendo. Eu vejo, e vale um puxão de orelha para nós, enquanto administradores, eu vejo muitos administradores e futuros administradores em zona de conforto. Né? Eu falo isso no meu primeiro dia de aula. O menino que vai lá e faz a matrícula no direito, ele já na segunda semana de aula, ele fala assim com alguém: segundo o artigo tal, você sabe com quem você está falando, ele já incorpora. A menina que começa a fazer a medicina no primeiro período, ela fala para a mãe assim, a mãe está com dor de cabeça, e ela fala: você quer um ácido acetilsalicílico? Ela já incorpora a profissão. O administrador não incorpora. Ele não se valoriza. E isso nós temos que fazer. É emergente. Eu sou administradora, sim. Não migrei para um curso de engenharia da produção para ter um título de engenheira. Eu tenho orgulho de ser administrador. E eu quero ser respeitada como administrador desde o meu primeiro dia de aula. Porque eu faço parte de um ambiente que vai transformar o país. O momento que eu estou vivendo agora em sala de aula, amanhã na empresa e no país. Então, se eu não fazer isso na cabecinha, se eu não fizer isso na cabecinha dos meus alunos dentro de sala de aula, eu vou cair na situação do que o Wagner comentou. Nós teríamos inúmeros gestores atuando indevidamente. Então, neste sentido, é discutir e colocar isso na mente dos nossos alunos, de questionadores, exigir mais do seu docente, exigir mais da sua universidade, para que prepare esse indivíduo para o mercado, e não só para uma consultoria, ou não só para um concurso público. Eu quero fazer diferença. E se eu quero fazer diferença, eu tenho que brigar lá na minha universidade para fazer diferença. Se eu não consigo isso com a minha coordenação, eu faço isso com meus alunos. Eu tenho alguns alunos que estão aqui e eles sabem disso. Às vezes eu sou contrária ao que diz a teoria, mas para fomentar na cabeça do meu aluno que ele tem papel fundamental neste país, nesse momento, na empresa na qual ele atua. Se ele está se formando gestor, obrigue as pessoas a tratá-lo como tal. Né? Ele não está ali de quebra-galho, ele não está ali, né, só sentado numa mesa de ar-condicionado. Ele está pensando, ele está com estratégias na cabeça e ele pode fazer com que isso aconteça, com recurso financeiro e sem recurso financeiro. Ao encerrar a nosso painel, hein? Eu queria fazer dois pronunciamentos rapidíssimos. Um segundo. Primeiro, registrar o torpedo do professor Dalton, que é vice-diretor da nossa Faculdade Fluminense, que nos manda aqui um texto que eu não posso deixar de comentar, que diz o seguinte: levem meus prédios, levem minhas máquinas, deixe as pessoas que construirei tudo de novo. Henry Ford. Henry Ford que é o famoso, né, que introduziu o ritmo no processo produtivo, tão criticado, e um autor muito pouco conhecido, porque quem lê os livros de Ford normalmente não lê os livros, leu em terceira ou quarta fase. É incrível, esse livro está em português, com tradução do Monteiro Lobato. O livro em português é muito melhor do que em inglês. Você imagina um livro traduzido na década de 40, a segunda edição na década de 50, pelo Monteiro Lobato. Nós estamos exatamente constrangendo a editora Freitas Bastos a fazer uma coedição com o Conselho, onde o Conselho que vai bancar, para reeditar esse livro, que é Minha Filosofia de Indústria, Hoje e Amanhã. São dois livros num só, do Ford. Portanto, você me emociona, se não estava combinado, mas o livro do Ford, porque a gente precisa ler os clássicos também, não é ler só os moderninhos, porque nos clássicos tem fases como essa, veja, começo do século XX, já falava das pessoas, e é tido como uma pessoa que não tinha nenhum respeito pelas pessoas, ao contrário. Segundo, antes de passar
os certificados de participação às duas expositoras, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui hoje e com a qualidade das exposições que foram feitas. O que significa que prata da casa existe, significa que essa região dispõe de profissionais de alta qualidade, colegas administradores que dão a contribuição que elas duas deram e que todos nós nos beneficiamos da conexão entre teoria e prática. Isso significa que santo de casa também faz milagre. Então, parabéns à professora Luciana Andrade e à professora Ana Paula, para quem a gente pede uma salva de palmas.